Algumas finais da Copa Libertadores da América são tão chatas que chega a dar raiva. Outras são divertidas e bem dinâmicas. Mas esse vídeo é para as melhores finais, que elas com tempero a mais. Uma virada do nada, uma leve humilhação e muita porradaria. Vamos começar em ordem cronológica e vai ser assim até o final do vídeo. Lá no mundo em preto e branco, no ano de 1962, o bicampeão Peñarol, que havia vencido as duas primeiras edições da Libertadores, encarava o esquadrão do Pelé sem Pelé, que estava se recuperando da lesão que o tirou da Copa de 62. O bom é que esse esquadrão não se resumia apenas ao rei. No entanto, o Peñarol não era bicampeão à toa. Já sabia das malandragens para se conquistar a América. No primeiro jogo, no Uruguai, essa experiência não valeu de nada. E o Santos venceu com 2 gols do Coutinho. No jogo de volta era só jogar com o regulamento embaixo do braço e estacionar o ônibus, já que o empate garantia o título. Mas nessa partida na Vila Belmiro, o Peñarol usou e abusou das malandragens. No primeiro tempo, aos 15 minutos, o Alberto Spencer abriu o placar para os uruguaios, só para ver o Santos empatar um pouco tempo depois e virar aos 35 minutos. E o Peixe foi para o segundo tempo podendo levar um gol e ainda assim seria campeão. E foi o que aconteceu aos 13 minutos com o gol do Peñarol usando a catimba, porque o goleiro Gilmar jurou de pé junto que haviam atirado terra em seus olhos. O árbitro cagou pra isso. Então a torcida santista ficou revoltadíssima e tacou-lhe uma garrafa na cabeça do bandeirinha. Após receber uns curativos, o jogo foi reiniciado e os uruguaios não perderam tempo e viraram aos 6 minutos. E de novo com catimba, porque o Calvete também jurou de pé junto que tinha sofrido uma falta. E o árbitro fez a mesma coisa. O jogo ficou paralisado de novo devido a uma invasão de campo. Depois de acalmar os nervos à flor da pele, o Santos empatou aos 22 minutos e assim estava garantindo o título. O árbitro então encerrou a partida antes dos 45 minutos e explodiu-se uma festa na Vila Belmiro. O Santos conquistava sua primeira Libertadores. Ou será que não? Na súmula do jogo, o juizão registrou a porradaria, as paralisações e a garrafinha voadora. E assim, do nada, invalidou o gol de empate do Santos, forçando um terceiro jogo que o Peixão não queria jogar. Mas não teve o que fazer e ainda demorou 28 dias. E isso não foi nem um pouco bom pro Peñarol, porque o rei tinha voltado. Então, no Monumental, logo aos 9 minutos, o Coutinho marcou o primeiro gol. E a malandragem uruguaia não estava servindo para nada. No segundo tempo, o Pelé aumentou a vantagem e ainda, no final do jogo, pregou o caixão do Peñarol. E agora sim o Santos havia conquistado pela primeira vez a América. E poucos meses depois, The World. Depois dessa humilhação, o Peñarol voltou a protagonizar mais uma final chiquérrima. Agora contra o River Plate, que buscava seu primeiríssimo título continental. No primeiro jogo em Montevidéu, o Peñarol venceu por 2-0. E foi ao país dos hermanitos poder ser campeão com um empate. No entanto, não contava que os argentinos têm no sangue as malandragens das Libertadores. Antes da partida, o River realizou uma mágica. Fez o ônibus do Peñarol desaparecer, obrigando os jogadores a pegar táxi e motoristas particulares, que depois seriam conhecidos como Ubers. A caminho do estádio, mais uma magia. As ruas estavam bloqueadas e os futebolistas foram obrigados a andar 8 quadras. Dessa vez foram os uruguaios que realizaram uma magia. Em meio à torcida do River, conseguiram chegar sem um arranhãozinho. No Monumental estavam cercados de hermanitos, incluindo policiais que fizeram carinho com suas varinhas de polícia em Mazukvits e Lescano. E mesmo com tudo isso e toda essa magia, os aurinegros conseguiram ficar 2 vezes à frente do placar. No entanto, a magia era poderosa e a virada veio, e por consequência um terceiro jogo. De acordo com as regras, o jogo teria que ser realizado 72 horas depois. Mas o River conjurou mais uma magia, pedindo para a partida ser em 48 horas para impedir o descanso do adversário. Então, em Santiago, no Chile, os hermanitos não perderam tempo e abriram 2-0 na primeira etapa. E o Peñarol parecia mesmo enfeitiçado. Não conseguia levar perigo algum ao gol adversário. Até que no segundo tempo, uma dessas bolas que não iam se resultar em nada foi alçada na área. E o goleiro argentino, todo engraçadão, resolveu fazer uma graça e dominar a bola no peito. E instantaneamente o feitiço virou contra o feiticeiro. O Peñarol acordou com sangue nos olhos. Começaram a lembrar tudo que sofreram na Argentina e partiram para cima. Pouquíssimos minutos depois diminuíram o placar para logo em seguida empatar o jogo. Então a partida foi para prorrogação e foi quebrado de vez o feitiço. E
aos 4 minutos do segundo tempo ainda fizeram mais um golzinho. E assim o Peñarol foi o primeiríssimo a conquistar um tricampeonato da Libertadores. E não seria a última vez que o River Plate levaria uma virada maravilhosa. Inclusive, foi para o próximo da lista. O Flamengo, que enfrentou o Cobreloa do Chile em 1981. Enfrentou é uma palavra muito leve, tava mais pra guerreou. Como de costume, o primeiro jogo foi sucio e sem muita diversão. Já o segundo foi daquele jeito delícia. O Flamengo foi para o Chile enfrentar mais de 60 mil torcedores, um governo ditatorial e um árbitro que costumava apitar briga de rua. Porque os flamenguistas foram agredidos pelo futebolista Mário Souto com uma pedra, que cortou o supercílio do Adílio, a orelha de Lico e, para se livrar da prova, tacou no olho do Tita. Em 2009, o Júnior comentou sobre essa selvageria. A gente não sabe até hoje se foi uma pedra ou um anel, mas era com certeza um objeto cortante. Talvez uma lâmina de barbear. Quando o juiz chegou perto, ele já não tinha mais nada na mão e o árbitro mandava o lance seguir. O Cobra acabou vencendo o jogo. 72 horas depois, com o Flamengo babando de raiva, houve o terceiro e decisivo jogo. E os rubro-negros queriam vendetta. O coach Capergiani mandou o time pra cima. E quando a partida estivesse ganha, viria vendetta. Com sangue nos olhos, o Flamengo controlou a partida, mesmo apanhando toda hora. No entanto, dessa vez chamaram um juiz de futebol mesmo, que acabou expulsando no primeiro tempo 2 chilenos. Mas ele gostava de harmonia, então mandou o Andrade se banhar mais cedo. Voltando pro jogo, aos 34 minutos, o Zico sofreu uma falta. E nossos pais sempre dizem, para o Zico aí era meio gol. Então, com o jogo garantido, chegou a hora da vendetta. O coach chamou o Anselmo para o lugar de Nunes e cochichou. Entra lá e mete porrada no cara. Meteu-lhe um soco no Mário Souto e saiu correndo. Vendetta realizada com sucesso. O árbitro não viu nada, mas o bandeirinha sim. E os dois foram expulsos. Rolou uma pequenina confusão e quando os ânimos se acalmaram, o jogo ficou chato até o apito final e o Flamengo conquistar seu primeiríssimo título da Libertadores. O Peñarol é o melhor time da América do Sul em participar de finais inesquecíveis. E o adversário da vez é o América de Cali, que vinha de 2 títulos consecutivos de vice-campeão, mais conhecido como o primeiro dos perdedores. E na final da Libertadores de 1987, não queria pedir música. Não, mas eu não pedi música não. Diferente dos outros, todas as partidas dessa final foram uma delícia. O primeiro jogo na casa do América, na Colômbia, tinha presença de 65 mil torcedores com a camisa dos Diabos Rojos, e corria uma boa fofoquinha que o cartel colombiano, que bancava / patrocinava o América, havia comprado o árbitro brasileiro José Roberto Wright. Se comprou, foi um dinheiro mal gasto, porque ele nada interferiu na partida. Mas o que pode mesmo ter beneficiado os colombianos foi uma bomba de fumaça lançada no vestiário do Peñarol. Os futebolistas juram de pé junto que a fumaça os deixou abobado. Sendo verdade ou não, os Diablos resolveram o jogo nos primeiros 20 minutos e levando a vantagem do empate para Montevidéu. O América tinha tanta certeza da vitória que contratou uma orquestra para comandar a festa do título no Uruguai. E aos 19 minutos do segundo jogo, a orquestra achou que ia trabalhar aquela noite. Aos 23 minutos do segundo tempo, ainda existia essa chance. Até que aos 42 minutos do segundo tempo, a orquestra foi obrigada a guardar os seus instrumentos. O Peñarol conseguiu milagrosamente confirmar o terceiro jogo em Santiago. E de novo era obrigado a vencer porque um empate fazia prevalecer o saldo de gol. Então 25 mil torcedores presenciaram o primeiro tempo estilo Libertadores. Porrada pra todo lado. No segundo tempo, até que houve mais lances de perigo, mas a porrada prevaleceu. E quem acompanhava a partida não se aguentava mais de nervosismo, se perguntando se viria o tetracampeonato do Peñarol ou o América de Cali deixaria de ser o humilhado. E eu me perguntando se você já deixou o like, porque você é uma boa pessoa e vai me ajudar. Depois de 270 minutos, haveria prorrogação. Para os Diablos, era só estacionar um busão na frente do gol. E o Peñarol que se virasse para marcar um golzinho. No primeiro tempo da prorrogação, a baliza funcionou. Então faltavam 15 minutinhos para deixar de ser um dos humilhados. O time se defendia como podia, inclusive com as reservas atirando bolas no campo para retardar o jogo. Até que aos 14 minutos o futebolista Vilar do Peñarol recebeu livre e chutou para fora, junto com a esperança de conquistar o Tetra da América. E restava apenas 1 minuto no cronômetro e a posse era do América. Os reservas estavam prontos para invadir o campo e comemorar. A torcida já fazia contagem regressiva. Então assistiram ao atacante aurinegro limpar a marcação, chutar cruzado e balançar as redes. Ninguém acreditava nos próprios olhos. Porém, havia acontecido e o Peñarol conquistou seu tetra da Libertadores. Agora chega de falar de Peñarol e chega de finais onde o que se destaca é a porradaria. Pelo menos nesse caso.
A final de 89 entre o Atlético Nacional da Colômbia e o Olímpia do Paraguai foi o futebol arte que prevaleceu, ainda mais com o Lelé da Cuca no gol, que foi essencial para o duelo, porque daqui pra frente acabou o jogo de desempate. Então levar gol não era uma boa, já que o saldo de gols virou essencial. E começou aquela diversão, os gostosinhos dos pênaltis. Gostosinho pra torcida que não está envolvida. Depois do tri consecutivo do América de Cali, uma equipe colombiana também financiada por atividades ilícitas, tentava conquistar a América pela primeira vez. Do outro lado, um time que buscava o bicampeonato. Os patrocinados pelo Sr. Escobar já começaram recebendo notícias cocô. Não poderiam jogar em seu estádio porque não atendia o padrão Conmebol. E eles precisariam de todo o apoio da torcida. Ainda mais que tomaram um placar clássico no jogo de ida. Mesmo assim, a torcida não se deixou abalar. E foram aos milhares encher o estádio de Bogotá. O Atlético Nacional entrou em campo tendo que correr atrás do prejuízo. E para o Olímpia, bastava estacionar o ônibus. E fizeram a baliza errada, porque tomaram os 2 gols. E então, a diversão dos pênaltis. O Lelé da Cuca foi a grande estrela diva. Acertou a sua cobrança e defendeu incríveis 4 pênaltis do Olímpia. E finalmente a Colômbia tinha um campeão da Libertadores para chamar de seu. Em 2008, o Maracanã foi palco de mais uma humilhação brasileira. O Fluminense e a LDU ansiavam em conquistar a América pela primeira vez. O time brasileiro havia humilhado os gigantes do futebol latino. Do outro lado, os equatorianos, que haviam chegado no desespero. Assim, o favoritismo era tudo do Fluminense. Mas, já no primeiro jogo, tomou uma porrada da realidade. Em Quito, em apenas 45 minutos, o Fluminense já estava sendo humilhado. Para sorte dos brasileiros, a LDU cansou de fazer gol. E o Thiago Neves deu esperança para os torcedores. Mesmo assim, a missão do Fluminense era chatíssima. Teria que fazer 3 gols de diferença para ser campeão. E no Maracanã, diante de 80 mil torcedores, aos 5 minutos, tomou-lhe outra porrada da realidade. E agora tinha que fazer 3 gols para levar aos pênaltis gostosinhos. E coube ao Thiago Neves fazer algo que nenhum outro jogador na história do universo conseguiu fazer. Um hat-trick na final de uma Libertadores. Com o placar agregado de 5-2, 7 minutos depois o homem começou com o seu show, com um gol chiquérrimo e 5-3. Aos 27 minutos deram uma aula para os equatorianos e para o Ronaldinho Gaúcho. E não existe impedimento em lateral e 5-4. Toda essa emoção no primeiro tempo. Voltando do intervalo, aos 11 minutos, o homem anotou seu hat-trick com um golaço de falta. 5-5 e mais meia hora para anotar um golzinho para garantir o título. Mas ficaram com medinho e deixaram o jogo ficar chato. E devem se arrepender até hoje dessa decisão. Então veio a prorrogação e o placar se manteve em 5-5. E assim vieram os pênaltis gostosinhos. Porém, foi hora de outro jogador fazer um hat-trick. O goleiro Ceballos, que agarrou 3 cobranças, inclusive do homem que fez história. Garantindo o primeiro e único título da LDU, que ergueu a taça com uma chuva de papéis picados em preto, branco e verde grenado. Agora chega de falar de título dos Hermanitos. Em 2013, o Atlético MG fez uma campanha com cenas e lances chiquérrimos e históricos, que de nada serviram na primeira partida da decisão contra o Olímpia, onde tomaram aquele placar clássico. E no jogo de volta não puderam jogar no Independência porque não era padrão Conmebol. Então a torcida do Eu Acredito teve que encher os 60 mil lugares no Mineirão. O Olímpia veio apenas com um objetivo: estacionar o ônibus. Os paraguaios fizeram uma bela baliza, garantiram o 0 no placar e faltavam apenas 45 minutos para a conquista. Voltando para a segunda etapa, o Atlético não deu tempo para o Olímpia manobrar o buzu. E no primeiro minuto, o Jô abriu o placar. E os mineiros não pararam mais de bombardear o ônibus. Até que aos 37 minutos, tomaram um contra-ataque. O Ferreira deixou o Vitor para trás e levou uma falta do vento. Mesmo assim, o Olímpia ainda estava a 10 minutos da conquista. Então, no melhor estilo Sérgio Ramos, o zagueiro Leonardo Silva flutuou e balançou as redes, levando a partida para a prorrogação. O Atlético continuou bombardeando o ônibus, mas sem sucesso. Então, partiu pênaltis gostosinhos. A estrela do São Victor brilhou, mais especificamente o seu pé santo. O ônibus havia virado o carro do Mr. Bean e nenhum atleticano desperdiçou. E assistiram a bola do Jimenez acariciar a trave. E assim conquistaram a tão sonhada, maravilhosa taça da Libertadores. Agora vamos voltar a falar de título dos Hermanitos. Porque o final da Copa Libertadores da América de 2018 entre River Plate e Boca Juniors é considerada a maior da história. Já que tivemos de tudo: torcidas malucamente apaixonadas, times históricos, bagunça, porradaria, cenas lamentavelmente divertidas de se assistir. Para resumir, o suprassumo do que é Libertadores
Libertadores. E o Superclássico fecharia uma era na competição. Seria o último ano com uma final em 2 jogos. Eu curto a final em jogo único, e se você discorda, me convença nos comentários. No dia da primeira partida, caiu o mundo em Buenos Aires. Não parava de chover. A bola parecia que tinha 50 quilos, nem mexia no gramado. E o jogo na La Bombonera foi adiado para o dia seguinte. E não seria a última vez que uma partida seria adiada nesse Superclássico. No dia seguinte, um domingão, o gramado estava mais seco que o tanquinho do CR7. No primeiro tempo já tivemos um empurra-empurra e um gol do Boca para a alegria dos hermanitos, que durou 5 minutos. Mas ao final dos primeiros 45 minutos, o Boca anotou mais um e foi para o vestiário em vantagem. Dessa vez a alegria durou um pouco mais, até os 15 minutos. E assim a primeira partida do Superclássico se encerrou com um empate. Quem vencesse o jogo decisivo seria o grande campeão. E o mais importante, ganharíamos 20 anos de piada sobre o principal rival. No grande dia do segundo jogo da final, aconteceu uma cena que não foi tão engraçada e divertida de se assistir. A caminho do Monumental, o ônibus do Boca foi bombardeado com pedras, garrafas, com tudo que tivesse nas ruas. E esses criminosos conseguiram quebrar várias janelas e com uma mira impressionante, tacaram gás de pimenta dentro do busão. Todos os futebolistas passaram mal. Os que foram atingidos por estilhaços foram direto para o hospital. Então, pairou a dúvida no ar. Vai ter jogo? E para tomar essa simples decisão, levou quase 3 horas. Porque os dirigentes engravatados da Conmebol queriam convencer os agredidos do Boca Juniors a jogar. Por fim, decidiram óbvio, adiar a partida. A data estipulada não foi aceita pelo Boca, porque eles seriam muito prejudicados, já que 3 jogadores do time titular não poderiam jogar, já que estavam se recuperando do terrorismo. Então começou uma novela. Onde e que dia seria o jogo? Havia uma certeza, não seria na Argentina. O problema é que a Copa Libertadores da América seria fora da América. E para piorar, foi na Europa, sendo que os Libertadores da América nos livraram dos europeus. Enfim, ia trazer mais dinheiro, então é isso que importava para os engravatados. O Superclássico foi decidido no Santiago Bernabéu e perdeu totalmente a graça. O Riquelme até disse em entrevista: a partida vai ser o amistoso mais caro da história. E no melhor estilo europeu sem graça de torcedor, o jogo foi realizado para 88 mil espectadores, porque torcedores eles não são. E esse jogo foi meio chato. Os hermanitos nem pareciam que eram uns argentinos insuportáveis. Estavam sem garra e pareciam meio abobados. No final do primeiro tempo até que saiu um gol depois de um contra-ataque mortal. Os europeus levantaram e aplaudiram. A melhor coisa desse gol foi a comemoração do Benedetto. No segundo tempo, o Boca estacionou o busão. No entanto, as janelas ainda estavam sem vidro. E o River Plate empatou o jogo aos 22 minutos. Mesmo assim, o Boca continuou com a estratégia da baliza. O Boca conseguiu levar o jogo para a prorrogação, onde continuou com a mesma estratégia, querendo levar a decisão para os pênaltis gostosinhos. E estava conseguindo até o segundo tempo da prorrogação, quando o Quinteiro soltou-lhe um foguete. O River estava em vantagem. O Boca teria que tirar o busão do gol e fazer alguma coisa. E fizeram. Aos 14 minutos tomaram mais um gol. E assistiram de camarote o maior rival levantar a taça da Copa dos Libertadores da América na sua cara. Se inscreve no canal. Tchau!